E aí, gente, tudo bem com vocês, galera? Gente, hoje é sexta-feira, 1º de novembro de 2024, né? Apenas o mês de novembro se iniciando, né? E o ano acabando. Vamos lá, galera. Resumir aí o estudo adicional de hoje, sexta-feira, a lição da escola sabatina, né? Deixa o seu comentário aqui no grupo também. Eu quero aprender com você e todos nós aprendemos uns com os outros. Deixa seu ponto de vista. Gente, é o seguinte. Hoje sabemos que o estudo adicional é alguma coisa a mais, né? Vamos, como se fosse assim, adiciona mais um pouco de tempero aí para dar o sabor, né? Então, vamos lá, adicional vem da palavra adiciona, adiciona alguma coisa a mais. Vocês sabem muito bem disso. Então, começamos aí com o nosso tema que está dentro do contexto geral, que é temas do Evangelho de João, e a lição 5, o testemunho dos samaritanos, né, gente? Que o verso para memorizar diz assim: E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos vimos e ouvimos, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, né? Esse contexto aqui está no finalzinho do capítulo, né? Dessa história. Quem é a personagem central? É ela, né? O centro das atenções da escola sabatina em todo o mundo adventista essa semana está centralizado nessa personagem central. A mulher é o centro das atenções, né? Como se o mundo fosse uma roda e ela fosse um eixo. Todas as atenções estão voltadas para ela. O que nós aprendemos com o testemunho dessa mulher. Antes de chegar no estudo de hoje, adicional de sexta-feira, quero apenas resumir rapidamente. Vamos dar uma relembrada aqui durante a semana que vale a pena. No sábado aí, o que foi que a gente viu? No sábado a gente vimos que como que foi lá o início das desavenças aí entre judeus e samaritanos, né? Judeus e samaritanos vêm com essa desavença desde antes de Jesus vir ao mundo, né? Quando Israel foi dividido no norte e Israel também e os judeus no sul, né? Então teve essa desavença porque muitas nações se misturaram com lá em Samaria, né? Então teve essa desavença entre eles porque outras religiões e denominações criam naquela época em coisas que os judeus não creram. Então, eles eram odiados mesmo pelos judeus, né? Vamos ser francos. Isso foi sábado, né? A parte de sábado. E aí, passando aqui rapidamente, domingo, o contexto do encontro, né? Os discípulos viram que, só para vocês relembrar, para a gente chegar na sexta-feira rapidinho aqui, os discípulos viram que os discípulos de Jesus batizaram mais do que o de João. Então começou o clima começou a esquentar. Jesus se retirou até para amenizar mais, né? E que ele também, por dois motivos, ele queria amenizar a situação. Os discípulos começaram a ter ciúme uns dos outros e ele também tinha uma missão lá em Samaria, né? Lá no poço, né? Próximo à vila, uma vilazinha, não era uma cidade, provavelmente, segundo estudiosos, uma vilazinha chamada Sicar, onde moravam algumas mulheres samaritanas, né? Ou os samaritanos no geral, melhor, muitos deles. E aí, 1 quilômetro e pouco ali, à frente era o poço de Jacó, onde a mulher foi retirar a água, né? No poço, certo? Então, Jesus se retirou ali, que ele tinha uma missão, né? Quem passava por aquele caminho, Jesus foi por um caminho mais curto. Quem passava por lá apenas era pessoas que quebravam os padrões da época, né? Das leis, se tornava impuro, não segundo o Pentateuco, né? Que são os primeiros livros da Bíblia, os primeiros 5 livros escritos por Moisés, mas segundo as tradições dos fariseus e etc. Então Jesus quebra o protocolo, ele quebra, ele já ultrapassou o limite para tentar salvar uma pessoa. Que exemplo, gente. Segunda-feira, a mulher junto ao poço, o título, né? Segunda-feira a gente viu aí que Jesus teve esse encontro maravilhoso com a mulher, né? E ela pediu, Jesus pediu água para ela, né? E ela achou que era literalmente, né? Mas era, Jesus estava se referindo, né? Ela disse, como que eu vou pegar água lá no fundo do poço e tal, né? É tão difícil, né? E a água viva estava bem na frente dela, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para ela, se você soubesse bem quem é que eu sou, né? Se você bebesse dessa água, você nunca mais teria sede, certo? Vamos lá, gente. Terça-feira, Senhor, dê-me dessa água, né? A mulher foi reconhecendo ali, né?
que Jesus era o Salvador, mas ele não conheceu ainda. Ela disse assim, quando ela disse assim, dê-me dessa água, ela achava que Jesus Cristo ia ter uma água que ia matar a sede dela para sempre, para não ter que sair hora de meio-dia escondida, né, dos outros ali, e etc. Vamos lá. E a revelação de Jesus, quarta-feira aqui, antes de ontem, né, gente? A gente viu aí. Jesus se revelou para ela de uma forma extraordinária, sabe? Ao Jesus dizer assim: olha, você está falando a verdade, você não tem marido, o que você já teve cinco, o que você tem não é seu. Não foi com o intuito de acusar, mas de salvar aquela mulher, tanto que ela se converte depois, glória a Deus por isso. Ela vai correndo contar aos outros da sua raça, digamos assim. Vamos lá, gente. Quinta-feira, o testemunho dos samaritanos, extraordinário, né? Os discípulos ali foram comprar algo para comer, enfim, trouxeram para Jesus, ele não quis, né? Ele estava com outra intenção, que era de salvar a alma mesmo, né? Então ela foi contar, né? Diz aqui a lição de ontem, quinta-feira, antes de chegar na sexta, que é hoje. Ela foi contar a sua, ao seu povo, né? Da mesma raça, digamos assim, os samaritanos, que se encontrou com Jesus e conheceu o Messias, né, o grande libertador, o salvador do mundo, e eles foram lá conferir, certo? Vamos lá, gente, e a lição aqui de quinta-feira ontem foi extraordinário. Diz que muitos se converteram através do testemunho daquela mulher. Ela se converteu ali em Jesus e já virou ali uma missionária. Isso deixa uma grande lição para nós, viu? Até onde o testemunho vai, desculpa. Vamos lá, chegamos a hoje, sexta-feira, estudo adicional, né? E tem um parágrafo muito importante desse para você que diz assim: assim que, para finalizar com você aqui, assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Olha, ela já saiu dali já convertida, né? Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos naquele momento, né? Ela transmitiu imediatamente a luz a seus concidadãos. Porque Jesus teve uma recepção tão colorosa pelos samaritanos, gente. Depois que eles se converteram ali, enfim, entre os samaritanos, mas não entre alguns do seu próprio povo, né? Isso é para pensar, né? Que a gente possa, se for possível, quebrar as barreiras, ultrapassar alguns limites dentro dos conceitos bíblicos. Jesus aqui extrapolou, ele foi muito a fundo, né? Já tinha quebrado, trazendo para os dias de hoje, vários protocolos, né? Sociais e éticos daquela época para alcançar aquela mulher e através dela muitos, a Bíblia não diz a quantidade, mas muitos samaritanos se converteram. Deixe seu comentário, capite?